Olá, bom dia, pessoal, bom dia. Tomar meu chazinho aqui para a gente começar nosso estudo. É bom dia, né, pessoal? É 10 horas ainda, né? Mas quem assistir à tarde, boa tarde. Quem assistir à noite, boa noite também, né, pessoal? Graças a Deus é importante a gente poder ter esse relacionamento, né? O vídeo de ontem, né, pessoal? Balançou a roseira, né? Vocês sabem agora o que é a obra verdadeiramente de Deus, né, pessoal? Não pode fazer isso, não. Então, por isso que, como é que se diz? Para que você faça parte dessa obra de Deus, né, pessoal? Eu deixei aí, eu vou deixar meu Pix aí na descrição aí do vídeo, né? Vocês, se forem tocados para poder ajudar essa obra, né, pessoal? Que não é minha, não é minha, né? Só estou sendo aqui fazer igual os evangélicos, como um vaso, né? Porque o nosso corpo é um vaso mesmo, é um veículo, né? Que o Espírito está usando, né? Então, somente sou isso, mas esse trabalho não é meu, pessoal. É de todos nós, é de todos nós que acreditamos, né, na espiritualidade, acreditamos no trabalho, na obra da espiritualidade, né, para fazer o bem ao próximo. Então, essa obra não é minha, já existe aí espiritualidade antes de eu vir aqui encarnar aqui, entende? Então, agora, se a espiritualidade está me usando, eu estou sendo fazer igual os evangelhos com vaso, né? O vaso do oleiro. Entende, pessoal? Está sendo usado para fazer isso, então. Tem que ornar esse vaso, tem que florir o jardim desse vaso, né? E temos que entrar no jogo, pessoal. O jogo é esse. O jogo aqui tem uma energia aqui, que é o dinheiro que comanda tudo. Para eu melhorar os vídeos, as coisas aqui, preciso dessa energia também. Essa energia não pode ficar de fora, porque faz parte dessa realidade. Então, temos que entrar no jogo. Por isso que eu vou deixar aí meu Pix, se vocês quiserem sentir de Deus, estar contribuindo para esse trabalho, né? Aqui, essa obra, né? Que eu acredito que vocês acreditam que essa obra é de Deus, né, pessoal? Foi por isso que eu deixei ontem. Se vocês sente, como é que você sente que essa obra? Eu não tenho nenhum grupo afiliado, nenhum grupo que vocês conhecem aí. Eu não sou afiliado a nenhum grupo. Mas se você sente que eu estou fazendo a obra de Deus. Porque muitos dizem que estão fazendo a obra de Deus é aqueles que têm o grupinho dele, né? E eu, pessoal, eu tô fazendo o quê? Entende? Então, isso eu deixei para vocês responderem. Se vocês disserem que sim, então vocês tá sentindo o toque da espiritualidade, você pode contribuir com essa obra. Não é minha. Não é minha, pessoal. Entende? Só estou dando voz a, a essa obra que já vem há muito tempo aí, né? Um de vocês também poderia estar aqui, talvez se quando a espiritualidade me chamar,
ele vai usar outro. Pode ser você. Esteja preparado, pessoal. É por isso que esteja preparado, né? Agora eu entendo por que a espiritualidade me levou a tomar psicanálise, psicologia, né? Está em várias igrejas diferentes, né? Porque eu sou músico, né? Agora eu entendo porque ele estava querendo que a minha consciência pegasse toda essa informação, pessoal. Entende? Então, a espiritualidade fez isso. Eu agora entendo o trabalhar da espiritualidade. Mas na hora que eu estava passando pelo processo difícil, né, de entender, eu não estava entendendo. Mas agora entendo. Por isso, porque ele queria usar todas essas, tanto psicanálise, psicologia, né, comportamental, usar, sabe, a, como é que se diz, o conhecimento da Bíblia, conhecimento da espiritualidade, ele queria usar tudo isso. Então, é preciso ter uma pessoa que esteja com esse conhecimento todo na sua consciência. Entende? A espiritualidade agora eu entendo porque aconteceu isso comigo. Mas antes eu não entendia. Que ele estava querendo usar uma pessoa assim, pessoal. Né? Daqui a pouco pode ser você, né? E aí vocês vão continuar aí, vocês colocam o seu Pix e vai continuar para os outros contribuir para você ajudar não a sua obra, ajudar, não é a sua obra, ajudar a obra que é de Deus, entende? Mas com humildade, com sinceridade, com verdade, pessoal, não pode faltar isso, né? E para que você não se desvie como muitos outros aí se desviaram pela ganância também, né? Você tem que trabalhar tudo isso. Isso faz parte também do trabalhar da espiritualidade, sabe, pessoal? Então, pessoal, por quê? O caminho daquele que desperta, né? Daquele que trabalha a sua espiritualidade, às vezes o trabalho dele como é que se diz? Muito diz que é uma solidão. Mas não é solidão, pessoal. É uma solitude. Você sabe o que é solitude? Parece um sinônimo da palavra solidão, né? Mas solitude é diferente de solidão, né? Porque às vezes você vai estar só, mas você não vai sentir que você está só. Entende, pessoal? Você vai estar só na caminhada, ou às vezes mas você às vezes não vai estar só, você vai sentir isso. E solidão não, é um sentimento que você sente que não está desamparado, entendeu? É um sentimento que dá que parece que desamparou você. Você está se sentindo parecendo que ninguém está lhe ajudando. Entende, pessoal? Será que eu estou só aqui ou estou na solitude, pessoal? Eu estou na solitude aqui. Por quê? Eu estou só, mas eu não me sinto só. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro. Tem até uma música, né? Que canta assim, não me deixe só. Então, eu tô na solitude, pessoal, não na solidão. Porque a solidão, a pessoa não vai ter um sentimento de alegria, pessoal. Entende? Ela vai ter um sentimento de tristeza.
Porque é um sentimento que ela está pensando que ela está só, mas ela não está só, pessoal. Entende? Tem pessoas que sentem esse sentimento. Então, aí o meu estudo é o quê? O que é solitude espiritual? O que é isso, pessoal? Porque é diferente de solidão. Por que a solitude é diferente de solidão? Entende? Parece a mesma coisa, mas não é. Você vai ver. Porque a solitude, você vai estar só. Por exemplo, você pode estar só em um ambiente ou só em uma caminhada, como na espiritualidade, mas você não está só, pessoal, né? Eu espero que eu não esteja só. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro. Tem até a música, não me deixe só. Entende? Entende, pessoal? Então, eu vou dar. Vamos responder o que é essa solitude espiritual. Será que é esse sentimento de solidão que, eu tô sozinho, ninguém me ajuda no meu canal, gente, eu tô sozinho, ninguém me, entende? Você pode estar se sentindo assim. Isso é um sentimento, pessoal, mas você não está só, entende? A espiritualidade está com você, esse Deus está com você. Então, quando você está, você pode estar até num ambiente só, né? Quando eu comecei o canal aqui, não tinha ninguém assistindo, pessoal. Ninguém assistia. Eu gravei, ninguém assistia. Tinha nem like. Entende? Não tinha ninguém. Aí, se eu ter com aquele sentimento, não tem ninguém, entende? Esse é um sentimento de solidão. Mas a solitude é diferente. O que é o solitude? Eu estava ali na solitude, mas eu não estava com sentimento de solidão. Entende, pessoal? É o que a gente vai estudar hoje, porque isso é importante, pessoal, porque quando a gente desperta, a gente muda a nossa maneira. Se a gente tem amigos, às vezes a gente vai ficar mais, como é que se diz, nessa solitude. Por quê? É um trabalho da espiritualidade levar você a ficar assim sozinho mesmo, para que a espiritualidade trabalhe no seu íntimo. Entende? Porque se você ficar no meio da confusão, as pessoas vão distrair você de você se conectar com a espiritualidade. Então, não pode haver distração. Quando haver essa distração do mundo, porque o mundo aqui é uma distração para a sua consciência. Então, quem é que vai se linkar com Deus? É a sua consciência. Então, se você ficar distraído, você não vai se linkar. Então, a espiritualidade, quando ele desperta em uma pessoa, né, o despertar, ele vai levar essa pessoa para essa solitude espiritual. Mas é uma solidão que ele vai ficar lá chorando, ninguém, né? Não, é um trabalho da espiritualidade, né, pessoal? Esse o que é solitude. Vamos ver aqui o que é que ele fala, o que é solitude, né, pessoal? Ele fala, o que é solitude? Ele fala, solitude é um conceito que descreve uma disciplina espiritual. Então, é uma solitude espiritual que descreve uma disciplina espiritual na qual a pessoa se distancia da multidão e do barulho para o propósito específico relacionado ao crescimento espiritual e dependência de Deus. Então, ele fala que ele descreve aqui que a solitude é isso, pessoal. É um conceito que é para
para descrever, né, aquela pessoa que está passando por esse momento, pessoal, que é o momento do despertar espiritual. Todas as pessoas que passam por despertar espiritual, né, expansão da consciência dela, ela vai entrar nessa disciplina espiritual. Criada por quem? Pelo próprio a espiritualidade. Por quê? A espiritualidade, você mudou a sua vibração, então a espiritualidade faz com que você, se você ia para um baile, se você andava onde tinha muita gente, se você bebia, fumava, se você. Então, você vai começar a ter repulsa sobre essas coisas. Por quê? Porque a sua energia mudou, pessoal. Até agora aqui na comida, pessoal, às vezes tem coisa que eu estou tendo repulsa. Porque a minha energia mudou. Então, vai acontecer essas coisas e você vai sentir aquele negócio, nossa, eu não estou me sentindo bem. Aí você vai para um canto, vai para o cantinho lá da disciplina, né? O cantinho da disciplina lá, e é aonde ali que a espiritualidade vai trabalhar na sua energia, vai trabalhar ali, vai falar com você, vai intuir você, sabe? A espiritualidade. Então, isso é um trabalho da própria espiritualidade, a solitude. Levar você para essa solitude, pessoal. Para que você se distancie da multidão, então, da multidão, do barulho. Então, tem muito barulho, pessoal, tem muitas coisas que ficam atraindo a sua consciência. Então, a espiritualidade sabe disso. Então, para que você não entre nesse barulho, ele tem que tirar você para poder falar com você, para você ouvir a voz desse Deus interior, porque você não está ouvindo. Às vezes a espiritualidade está com você lá, você não percebe, porque você está no barulho. A espiritualidade está falando com você e você, hã? É o quê? Ah, nada não. É coisa da minha cabeça. Entende? É assim que muitas pessoas fazem, pessoal. Aí ele tira você da multidão do barulho para um propósito específico relacionado ao crescimento espiritual e dependência de Deus. Então, vai ser para que você tenha um crescimento espiritual. Você tem que crescer, pessoal. Você viu que eu falei? Você não tem que ficar na síndrome de Peter Pan, que é criança para sempre. Você tem que crescer, você tem que se tornar adulto. Então, a espiritualidade faz isso. Ele vai levar você para o cantinho da disciplina para fazer você crescer espiritualmente e ficar na dependência de Deus. Tá certo? Aí ele fala: solidão é uma condição negativa, mas a solitude é uma disciplina positiva da espiritualidade. Então, solidão é um sentimento, né? Uma condição humana negativa, pessoal. Mas a solitude, por mais que vá tirar você da multidão, deixar você sozinho, é uma coisa positiva. Por quê? Lá ele vai fazer com que você cresça espiritualmente e fique na dependência de Deus. É o trabalho da espiritualidade. Então, pessoal, se você despertou verdadeiramente, você vai passar por essa solitude, né? Não tenha medo do escuro, não tenha medo de ficar só. Não me deixe só, entende? Não tenha, porque é a disciplina da espiritualidade para fazer com que você deixe de ser criança. Criança tem medo do escuro, tem medo de ficar sozinha. Entende? Então a espiritualidade leva para você ficar sozinha, para você crescer
enfrentar os seus medos, enfrentar as coisas, tudo. Entende, pessoal? Aí ele fala mais aqui, é o quê? Solidão e solitude são, às vezes, confundidas como sinônimo. Então, muitas pessoas confundem solidão com solitude. É diferente. Você viu que um é negativo e a outra é positiva, pessoal. Então, não é sinônimo, né? Por mais que venha de você se separar da multidão. Porque a solidão também é essa impressão de que você separou da multidão, né? Mas você pode estar na multidão e estar se sentindo sozinho, pessoal. Tem pessoas aí que estão arrodeadas de amigos, mas ela está com o sentimento se sentindo sozinho. E tem pessoas que estão sozinha, mas não está se sentindo, não tem esse sentimento. Entende a diferença? Entende, pessoal? É isso que a gente tem que notar. Porque tem pessoas que estão rodeadas de muitas pessoas, de multidão, mas ela está só, pessoal. Ela está deprimida. Ela está triste. Não é uma coisa positiva, é uma coisa negativa. Entende? Aí ele fala, né? Mas há uma enorme diferença entre esse termo. Solidão diz respeito a uma condição de isolamento, uma sensação de estar sozinho, acompanhada apenas pelo sentimento de profundo vazio e abandono. Então, a pessoa fica sentindo, por mais que ela esteja rodeada de pessoas, pessoas vão dizer, eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui. Ela está sentindo aquele sentimento. Você entende a diferença? Então, para responder a pergunta lá, por que a diferença da solidão para a solitude? A diferença é essa, que a solidão é um sentimento de isolamento e sensação de estar sozinho, por mais que você não esteja sozinho. Entende? Já na solitude, você vai ficar sozinho, mas você não vai estar se sentindo sozinho. Vai ser uma coisa positiva, porque Deus, a espiritualidade, vai estar trabalhando ali com você. Entende? Você até se sente em estar sozinho em um ambiente. É por isso que às vezes eu fico no meu quarto, eu fico sozinho, gosto de me sentir sozinho. Eu gosto. Entende? Porque eu sei que eu não estou sozinho. A espiritualidade está trabalhando, eu ouvindo meu louvor, ouvindo a coisa, aquilo me alegra. É diferente de solidão. Solidão é mesmo se você está com uma pessoa do lado, você está sentindo aquele sentimento. Entende? Então, é uma condição negativa. Não é uma coisa positiva. Aí ele fala que Aí ele fala, os evangelhos deixam claro que Jesus praticou a solitude ao longo de seu ministério terreno. Então, ele fala que Jesus praticou, né? Jesus andava muito sozinho ou separado com o discípulo, né? Aí ele fala, por exemplo, no início do seu ministério, ele passou 40 dias sozinho no deserto, no qual jejuou. Está lá escrito em Mateus 4, capítulo do versículo 1 ao 11, né? Que foi quando Jesus foi levado para, como é que se diz? Para o deserto, né? Então, será que ele estava sozinho ali? O inimigo estava lá tentando ele. Vamos ler a passagem aqui, ó. Mateus 4, capítulo 1, vamos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites,
Depois teve fome. Versículo 3. E chegando ele, o tentador disse: Se tu é filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pães. Versículo 4. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, palavra que sai da boca de Deus. Entende? Então, Jesus repreendeu o inimigo. Ele não está entendendo que aquela solitude que foi levada pelo Espírito. Então, às vezes a gente é levado pelo Espírito para o deserto. Esse deserto é a nossa solitude, pessoal. Porque lá no deserto a gente vai ter dependência de Deus, né? Como o cidadão falou lá, né? E a gente vai ficar dependente de Deus no deserto, né? E vai ficar, vai trabalhar o nosso crescimento espiritual. É no deserto é que a espiritualidade trabalha aqueles que foram despertos, chamados, né, levado pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho. Então, Jesus estava lá, né? Aí o que é que o diabo veio fazer? O diabo veio tentar ele. É igual como você está no seu deserto aí, você está na sua solitude, aí vem o que o inimigo falar, é assim que você é crente? Se você é crente, você tem que ter isso aí, rapaz. Você é pobre aí, você tá vendo? É assim que você é de Deus, tal, não sei o quê. Então, o inimigo vem tentar você também, na hora que você está nessa solitude no deserto. Entende, pessoal? Então você não está sozinho. O inimigo vem tentar você, também você não está sozinho, tá vendo? Porque o inimigo ele sabe que quando uma pessoa é desperta, ele é levado para essa solitude. E ele quer aproveitar o momento da fraqueza lá, da solitude, né? Para colocar dúvida em você, né? É o que o inimigo estava querendo fazer com Jesus, colocar dúvida nele. Se você é filho de Deus, transforma então aí esse pão em pedra aí, você não está com fome? Entende? Ele quer colocar dúvida em você, porque é a dúvida que vai fazer com que você não tenha fé. Entende? Pensa que você está sozinho ali e você não está sozinho. Entende, pessoal? É isso que o espiritualista falou lá, que Jesus foi levado, ele praticou a solitude através levado pelo Espírito, né? Aí ele fala também aqui, também antes de escolher os 12, ele se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Está lá escrito em Lucas 6, versículo 12. Vamos ler. Vamos ler aqui se isso é verdade mesmo. Né? Lucas 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando ali com os discípulos. Então, ele saiu da multidão. Ele foi para o monte, foi para subir o monte lá e ficou lá sozinho. Entende? Ele estava praticando a solitude, né? Jesus praticava, eles com o discípulo dele, aquele que era mais achegado, né? Aí ele fala, ademais, depois de certas ocasiões, trabalhou realizando a curas, expelindo os demônios. Tendo levantado de madrugada, saiu e foi logo ao deserto e ali orava.
Então, ele ia para o deserto e orava. Lucas ainda registra que em seguida a cura de um leproso se procurado por multidão. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava, né? Logo após ter recebido os 12 que votaram da missão, Jesus disse a ele: vinde um pouco à parte no lugar deserto. Então, ele mandou também os discípulos praticar solitude. Vamos para um lugar mais reservado, deserto, né? Aí, ainda a receber a notícia da morte de João Batista, né? O Senhor se retirou para o lugar deserto. Então, até quando ele recebeu a morte de João Batista, ele se retirou para o deserto. Ele foi orar, ele foi, né, lamentar ali, falar as coisas a Deus, porque João Batista tinha partido, né? Então, ele estava na comunhão dele. E depois de alimentar a multidão, na multiplicação dos pães, despediu a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Então, Jesus estava sempre sozinho. Ele estava, às vezes, com a multidão, mas ele saía da multidão e ia para o monte ali, ficava ali sozinho. Às vezes, nem com os discípulos. Às vezes que ele chamava os discípulos, embora vocês têm que entrar na solitude aqui, né? Os discípulos não entendendo naquele momento, né? Mas aí, com os 3 discípulos, Jesus buscou silêncio no monte da transfiguração. Foi aonde ele chamou os 3, né? Que ele gostava mais, né? Chamou eles e aonde foi ele transfigurou na frente desses 3 discípulos, né? Foi João, né? Pedro, né? João, Pedro e Tiago, né? Um desse. A gente vai ler o versículo aqui, vamos ver. Aí, e finalmente, antes de enfrentar a cruz, ele procurou a solitude no Getsemane. Então, antes de ele ser levado à cruz, né? Ele foi orar, né? Foi aonde ele ficou ali, ai, Senhor, se for da sua vontade, tira esse cálice de mim, tira essa, né? Que ele viu que o que ele ia passar não era fácil, né? Então, ele praticou a solitude. Aí ele fala, todas essas passagens deixam claro que seguir Jesus implica em aprender a disciplina no coração e praticar a solitude. Então, se a gente somos discípulo de Cristo, você está conectado com Cristo, você tem que praticar a solitude. Se não vai ser por bem, vai ser por mal. A espiritualidade vai levar você para o deserto para trabalhar o seu crescimento espiritual. Porque para que você cresça, deixe de ser criança. Porque tem muitos aí que é criança ainda, pessoal. Você lembra, né, do que eu falei ontem, né? O cidadão falou ontem, né? Para fazer a obra de Deus, né? Por isso que Cristo foi para aquele deserto. Antes de ele fazer a obra que ele vinha fazer, ele foi para lá para o deserto, para ser capacitado para poder fazer a obra. Entende? Então, é a mesma coisa, é a gente, pessoal. A gente tem que se conectar primeiro para depois fazer a obra. Criança não pode trabalhar. Você viu falar no outro vídeo? Tem aí o Estatuto da Criança, viu? Se você colocar criança aí, e tem muitos líderes, muitos colocando criança para fazer as coisas aí espirituais e estão fazendo aí a bagaceira, porque criança vai fazer bagaceira, né?
Você tem que colocar uma pessoa adulta que já foi experimentada pela espiritualidade, né? Já ele cresceu. Entende, pessoal? Deu para entender o que é solitude e solidão? Aí ele fala: a prática da solitude tem se tornado cada vez mais rara unicamente, né? Nos dias são caracterizados por distorções, correria e barulho, o que desencoraja a reflexão, a meditação e o estar a sós com Deus. Em sua obra, somente a Deus. Entende, pessoal? Então, é o que acontece hoje em dia, né, pessoal? É muito barulho, é muita zoada, né? É muita distorções, é muita correria. A pessoa está... Ela não tem reflexão, pessoal. Por isso que muitos aqui, meu vídeo, é muito longo, faz um vídeo curtinho, eu não aguento ficar... As pessoas estão com ansiedade, pessoal. Isso já é ansiedade. Por isso que tem vídeo aqui para você fazer vídeo curto, que é os vídeos para os ansiosos, né? É os vídeos para os ansiosos, pessoal. Porque não tem tempo, os pessoal estão tudo... não senta mais para observar nada. Até para assistir uma televisão, o negócio tá assim, ó. Ai, meu Deus. Eu tenho que... pessoal, isso é espírito incomodando a pessoa. Entende? E é por isso que a meditação ajuda, né? A reflexão faz você entrar nessa reflexão. É por isso que eu aconselho, as irmãs tudo medita aqui. Eu envio meditações, né? Que eu vejo que a meditação é boa para que até saia do corpo, né? O nosso... eu faço algumas viagens espirituais, é bom para sair do corpo. Então, eu envio para as irmãs e elas já tiveram experiência também fora do corpo através dessa meditação. Sabe, pessoal? E hoje em dia a irmã agora assiste tranquilamente. Ela está dizendo até que o meu vídeo está até curto, né? E tem muita gente achando que está longo. Por quê, pessoal? Passou aquela ansiedade que as pessoas estão, entende? Então, às vezes fica difícil praticar essa solitude. Então, às vezes, a espiritualidade vai forçar algo para que você caia nessa solidão mesmo. Vai fazer você se sentir mal, né? Em lugares onde tem muita gente. Aí você vai se recolher, não vai... Aí, entende? Você vai começar a ficar mais sozinho. Porque é um sintoma do despertar espiritual. A espiritualidade trabalhando em você. Entende? Aí ele fala, talvez o fenômeno que mais distintamente caracteriza a nossa época, pelo menos no país dos primeiro mundo, mas rapidamente muitos países também, seja o surgimento da internet e de um grande número de engenhoca e comunicação em massa, os dados instantâneos e mídias sociais, que tudo inspirou. Um conjunto de desafios muito sério envolve o modo como a nossa tecnologia tende a multiplicar as distrações e até estabelecer um estado de distração constante no nosso coração e mente. Essa distração, por vezes, tende a desencorajar a contemplação profunda. Em vez disso, promove um pensamento superficial. Então, pessoal, ele diz que a maioria
do mundo, né, desenvolvido, né, primeiro mundo, mas também os outros mundos, agora entrou a internet também. Não só primeiro mundo, né? A internet, que é o quê? As pessoas têm informações rápidas, informações, né, em massa. Então, isso ajudou muito? Ajudou, mas atrapalhou o trabalho da espiritualidade? Atrapalhou. Então, eu estou usando aqui um meio da internet, um meio de eu gravando vídeo que vocês vão assistir. Então, eu estou usando esse meio para ser uma coisa boa. Mas tem pessoas que estão usando esse meio como uma distração, está fazendo com que ela não tenha, desencoraje ela a buscar contemplação profunda. Então, é aquela ela voltar-se para dentro dela e espiritualizar-se. Então, as pessoas hoje, pessoal, para contemplar assim, pelo dia a dia, por isso que na internet aí o pessoal quer vídeo rápido. Bora, rápido, não quero ver logo. É por causa disso, pessoal. Então, essa distração pode distrair o seu coração e a sua mente. E vai fazer o quê? Vai promover um pensamento superficial. Então, você não vai ter um pensamento profundo. Vai estar superficialmente. É o que está acontecendo hoje, pessoal. Por isso que as pessoas não conseguem. Aí tem aqui mesmo no YouTube para fazer o canal de corte, né? Fazer os vídeos rápidos. Porque as pessoas não estão mais com paciência. E eles já perceberam isso. Então, fizeram esses canal para os com ansiedade, né? Aí ele fala aqui, para muito de nós, muito demais a correria, a agitação, o alvoroço da atividade eletrônica é uma triste expressão de assediar a empatia mais profunda. Então, vai atrapalhar, é por isso que as pessoas estão perdendo a empatia. Foi um estudo que eu vi aí de um psicólogo que as pessoas estão perdendo a empatia um pela outra pessoa. O que é isso? É essa atividade eletrônica, as distrações. As pessoas não estão olhando mais nos olhos da outra pessoa, estão olhando para a tela assim, ó, fica assim, ó, 24 horas olhando para o celular assim, ó. Não olha mais dentro do metrô. Eu peguei o ônibus, né? O ônibus e o metrô. Nossa, é no ônibus, é no metrô, tudo assim na tela de celular, ó. O meu celular, pessoal, quando eu saio, eu não tiro da minha bolsa. Além de proteger de alguns, né, uns mão leve aí levar o meu celular, estou protegendo. Eu não uso assim. Às vezes não atendo na rua, pode estar tocando o celular, eu entro em um lugar e vou lá e depois ligo para a pessoa de volta. Eu faço assim. Mas enquanto eu vejo assim, pessoal, tudo no ônibus do metrô. Então, essas coisas eletrônicas, ele está falando, essas atividades, o alvoroço da atividade eletrônica, né? O alvoroço é uma triste impressão de assediar a empatia. Então, está tirando a empatia das pessoas, de as pessoas olhar nos olhos da outra, conversar com a outra, saber como a outra pessoa está, né? Às vezes tem até uma pessoa dentro do ônibus, do metrô aí, querendo se matar e as outras pessoas nem ligando, porque tá olhando para a tela do celular. Quando vê, o cara aí se joga lá, se mata aí. Pronto, então o cara estava aqui, mas porque não tinha ninguém para observar essa empatia da pessoa, sabe? Então, pessoal, isso está fazendo isso. Está tirando essa empatia profunda, né?
Aí ele fala, sentimos ocupado, mas não com o hobby ou recreação ou jogo. Estamos ocupados com a condição e ocupação desenfreada. Então, essa Matrix já criou isso para deixar você não praticar a espiritualidade, deixar você ansioso, deixar você para você não ter a prática da espiritualidade. Então a Matrix já foi preparada para isso, pessoal. Entende? Já preparou isso para lascar você, para você não se conectar com o Deus interior. Ele sabe disso, então ele quer tirar isso de vocês. Aí ele fala, em vez de procurar saber o que fazer com os nossos momentos hora livre, contentamos a nadar na água rasa e gastar nosso tempo com simplesmente passar o tempo. Então, você vê as pessoas, pessoal, ela trabalha o quê? De segunda a sábado, né? Aí tem um domingo. Elas vão se divertir, elas vão distrair porque tá tão cansada, vão. Aí qual é o tempo que ela teve para espiritualizar a pessoa? É isso que a Matrix quer. Aí diz, você tem que vir pro show aqui, ó. Tem um show legal, vamos ali, um show ali, tem não sei o quê. Aí você, vai lá, vamos lá. Aí, volta vazio mais ainda. É por isso que mesmo as pessoas, pessoal, que tá assim curtindo, estão entrando em depressão. Porque não estão trabalhando a espiritualidade, está longe. Então, ela mesmo estando ali no barulho, no samba ali, ó, mas ela está dentro dela, ela está com sentimento de solidão. Então, não é solitude. Solitude é quando a espiritualidade tira você para esse momento de crescimento e vai ser bom para você, né? Você vai se sentir mais alegre ainda em estar sozinho. É igual eu já me acostumei. Eu até me acostumo em estar sozinho, né? Se eu tiver agora uma parceira, um negócio, ela vai ter que acostumar com essa minha maneira. E é por isso que tem que ser uma pessoa que entenda da espiritualidade, né? Porque se for uma pessoa que não entende, vai ser difícil, né? Aí vamos continuar aqui, pessoal. Ele fala, dessa maneira, a prática da solitude nesse contexto mediático é uma grande luta. É uma grande luta, pessoal. De acordo com o dia a dia que você tem, vai ser difícil você ter levar uma vida da espiritualidade, sabe? Aí ele diz, por vários sentidos, a tentação de permanecer ligado a uma tela para uma conexão mediática resulta no estrangulamento da nossa alma. Então, pessoal, quando você faz isso, né? Tá no celular, perde tempo com um bocado de coisa, você está enforcando a sua alma, você está pegando assim, ó, estrangulando ela, ó. Você está matando você. A sua alma é você, pessoal. Então você está matando a sua alma, porque quanto mais você fica longe da conexão com Deus, você está matando a sua alma. É por isso que já tem um monte de morto aí, pessoal. E é preciso que Jesus ressuscite essas pessoas. Porque já estão mortos. A alma dela, elas só estão assim com o corpo, ó. Mas tá parecendo um zumbi, ó, pessoal. É para onde? Tá igual um zumbi, pessoal. Aí vai o quê? Usar drogas tóxicas, aí fica igual um zumbi. Eu vi até um documentário, né, aqui no YouTube mesmo, que mostrava lá nos Estados Unidos, né, pessoal? Um lugar, você vê, de primeiro mundo, que tinha lá um bairro, pessoal, que chamava aquele bairro do Zumbi. Por que era o bairro do Zumbi?
porque as pessoas estavam usando ali um tipo de droga, pessoal, que deixava ela igual um zumbi, assim, ó. Ela mostrou as pessoas assim, tudo andando assim na rua, pessoal, parecendo assim, ó, um zumbi, ó, nesse documentário. Eu tava vendo, eu digo, opa aí, ó, nossa, assim mesmo, ó. Aí mostrou uma mulher aí com o peito de fora, né? A pessoa não, já perde a vergonha, sabe? Pessoa que usa droga, pessoal, ela perde a vergonha. Entende? Deixa ela um zumbi. É isso que a Matrix quer, né? Aí tá, e diz que o documentário lá mostrou, tem um bairro lá nos Estados Unidos, né? Um lugar, primeiro mundo, diz que é primeiro mundo. Tem um bairro lá que só tem essas pessoas usando assim droga, pessoal. E tudo zumbi, né? Aí ele fala, a razão pela qual essa prática é uma disciplina e que ela requer mais esforço e domínio próprio do que pensamos. Então, a solitude requer que você faça isso, porque vai fazer com que você tenha domínio próprio das suas emoções, pessoal. Então, você vai ser tirado pela espiritualidade para trabalhar as suas emoções, trabalhar suas energias, suas emoções, seu sentimento, né, pessoal? Sentimento que você adquiriu de ansiedade, de tudo, né? Então, esse retiro é para isso, trabalhar essa solitude serve para isso. Aí ele fala, em primeiro lugar, a solitude nos auxilia a ouvir a voz do Senhor e a sua palavra. Então, é um retiro para você ouvir a voz da intuição, ouvir a voz do Senhor e a palavra de Deus. Tem gente hoje que nem medita mais, pessoal. Até nas igrejas aí, quando eu estava na igreja, as pessoas entravam, aí, tá bom, pastor, uma hora acabou, vamos embora. Amém, amém. É por isso que tem igreja aí, o pastor já sabe. Coloca lá, colocou lá o dízimo, colocou a oferta, aí ele dá um versículozinho. Você vê quando eu leio aqui muitos versículos, o pastor na igreja dele, eles cantam, aí lê um versículozinho, botou aí o dízimo, aí amém, tchau. Aí dá a benção a vocês e vocês vão embora. E vocês estão doidos para ir embora, né? Porque ainda mais domingo, né? Eu vou aproveitar meu domingo hoje, entende? Então, pessoal, é assim que tá as coisas, né? Não tá parando. Então, mas a verdadeira espiritualidade vai tirar você para uma solitude, para que você ouça a voz do Senhor e a palavra dele. Aí ele fala, um dos problemas dos pastores são viciados em agitação, correria e barulho. Aí, ó, ele fala que os pastores estão agitados, que é barulho, então a música, aí chega lá, aí fala um versículo para você e tá bom. Entende, pessoal? Até os pastores líderes estão com ansiedade, pessoal. Aí ele fala, eles precisam estar atarefados demais para se sentirem realmente necessários. Até no momento da leitura da Bíblia, a oração, geralmente gosta de ouvir uma música ao pano de fundo. Pior ainda é quando não faz isso, só porque gosta, mas por acreditar que necessita disso para uma meditação proveitosa. Nesse caso, praticar a solitude é fundamental para ajudar o obreiro a romper as amarras desse tal vício. Então, pessoal, a solitude vai romper com isso aí. Com essa ligeireza. Bota logo a música. Vamos fazer a oração. Tá bom, pastor. Amém. Tá. Nossa, pessoa. Eu já vi igreja assim mesmo. Não é brincadeira, viu, pessoal? Mas é assim que acontece. É assim que acontece, pessoal.
por causa disso. Ele vai falar, pastores contemporâneos, então, pastores atuais, né? Deveria aprender com o profeta Abacuque, que se retirou para a torre de vigília para ouvir mais atentamente a resposta que Deus daria à sua queixa. Abacuque 2, versículo 1, né? Qualquer pessoa que já se dedicou ao estudo da palavra, sem distrações, compreende o benefício da solitude a esse respeito. Então, pessoal, vai lhe dar uma concentração para você ouvir a voz da palavra. Você vai ouvir atentamente, você vai receber a intuição e vai compreender atentamente o que aquela palavra da Bíblia está falando. Tem gente, pessoal, que está na igreja há mais de século e não compreende a Bíblia porque não tem essa solitude. Ela não tem essa calmaria de parar e de ir no profundo, de buscar a essência daquela palavra. Por isso que muito se surpreende aqui quando eu trago a palavra que ele já ouviu na igreja, quando ela vê eu falando a essência, né? Eu vou tirando a essência daquela palavra, aí aquela pessoa olha assim, nossa, como é que ele foi buscar isso tão profundo? Por causa disso, pessoal, você tem que estar conectado a essa solitude, né? Eu passei por essa solitude, estou passando, né? E a espiritualidade faz vir aquela coisa da palavra de Deus, sabe? Vai trazer um benefício profundo. Aí vamos ler lá Abacuque, né? Abacuque, cadê? Tem Abacuque na Bíblia, pessoal? Tem, né? Aqui, Abacuque 1, capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela. Então, você tem que ficar no posto de sentinela. E tomarei a posição sobre a muralha e aguardarei para ver que o Senhor me dirá em que resposta terei a minha queixa. Então, foi isso que Abacuque fez, pessoal. Ele ficou ali de sentinela. É o que os pastores têm que fazer, né? Aí ele fala, em segundo lugar, a solitude nos capacita a adorar com exclusividade. É importante lembrar que a adoração ao Senhor não inclui apenas palavras, som, atitude, mas também silêncio. Então você ficar em silêncio é uma adoração a Deus, pessoal. Reflexão e meditação. Então, quando você está ali meditando em silêncio, ouvindo, então aquilo é uma adoração a Deus. Então, isso também é uma adoração. Por isso que a igreja evangélica fica fazendo barulho, vamos adorar a Deus, fica no maior batuque, fazendo maior zoada, para dizer que é adoração a Deus. Adoração a Deus não é isso, pessoal. Adoração a Deus também não é só barulho, é você ficar em silêncio, é nessa solitude, para ouvir, entende? Aí ele fala, algumas vezes nossos corações estão repletos de gratidão, amor pelo Senhor, que nossa palavra se torna pobre para expressar o sentimento. Então, quando você não tem como expressar, você começa a meditar e sentir ali, ó, a vibração, Deus ali, agradecendo. Então, você está adorando a Deus, você está louvando a Deus. Você entende, pessoal? Essas pessoas não entendem. Por isso que elas ficam fazendo essas coisas, né? Aí ele fala, e outras vezes ocorre justamente ao contrário, ou seja, nossos corações estão áridos, que não sabe o que dizer. A qualquer caso, o silêncio e a solitude constituem a atitude mais apropriada nessa ocasião. Além dos demais, sabemos que a verdadeira adoração ao Senhor
implica em exclusividade. Então, a adoração ao Senhor é exclusiva para Ele. Você não tem que mostrar para ninguém, pessoal. Entende? Aqui eu estou adorando, essas pessoas começam lá a cantar e dizer que está. Não é mentira, não tão, não, a adoração é nesse silêncio, é nessa conexão com a sua consciência. É dentro, entende? Ali só vai ser uma expressão do que você está fazendo dentro. Mas essas pessoas não estão nem conectadas, estão fazendo fora, está querendo enganar vocês. É isso, né, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Assim, Deus é honrado e nós mesmos por pouco edificado pela oração fornecida pelo coração traído ou mente relutante, ou até incapaz de sondar a profundeza da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. A adoração é fundamental na vida que foi redimido para adorar a Deus em espírito e em verdade. Para que isso aconteça, é necessário que o crente lute contra efeito da cultura da distração que ele vive. Então, você tem que lutar contra as coisas aqui da Matrix que é colocado para distrair você. E a solitude é uma prática boa para isso, né? Você vai ficar em silêncio. Ali Deus vai trabalhar. Porque se você não faz isso pela espontânea vontade, a espiritualidade vai levar você. O espírito, se você foi despertou, o espírito vai levar você para essa solitude, para disciplinar você, para fazer com que você cresça espiritualmente. Entende, pessoal? Então, faça logo, né? Não espere o espírito. E aí você vai trabalhando ali a sua espiritualidade. Entende, pessoal? Aí ele fala, em terceiro lugar, a solitude nos ajuda numa perspectiva espiritual da nossa vida e ministério. Então, vai ajudar na nossa vida pessoal e no ministério, que é o quê? No nosso trabalho, na obra que a gente está fazendo. Né, pessoal? Nesse sentido, não há talvez uma estratégia para obter perspectiva abrangente do ministério do que praticar solitude. Então, não existe nada melhor do que isso. Exemplo bíblico a respeito do encontrado na história de Zacarias, o pai de João Batista. O evangelista Lucas narra ao ouvir a promessa do anjo que ele e a esposa teria um filho. Zacarias não acreditou, por isso ficou mudo depois, no momento em diante, até o nascimento de João Batista. Está lá em Lucas 1:20, né? Então, ele era um que ia todo dia para o templo, né? Ele e a esposa dele, né? Zacarias lá, e ficava lá orando. Ele tinha um momento de solitude dele. Mas depois ele não acreditou que o anjo apareceu para dar um recado a ele, pessoal. Oxe, porque você tá. Ele ficou mudo até o momento que Deus diz, até o filho nascer, até ele vai. Aí ele vai poder falar. Entende? Aí ele fala também a solitude nos auxilia na física e espiritualmente. Então, vai ajudar, pessoal, até a gente equilibrar fisicamente o quê? A nossa energia física do nosso corpo. E espiritual. Vai ajudar a gente, né? Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, Jesus, em relação ao discípulo, é claro nesse sentido. Após um período do ministério intenso, onde não tinha tempo nem mesmo para alimentar-se corretamente, Jesus disse ao discípulo: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto. Marcos 6:31. Então, ele estava com a tarefa, diz, não, vamos sair, vamos descansar, nos alimentar e descansar.
e praticar nossa meditação, nossa oração lá. Depois voltamos, né? Foi isso que Cristo fez. Aí ele foi, pois, por último, a solitude nos ajuda a controlar a língua. Você ficar em silêncio, né? Ajuda você a controlar a língua. Tiago lembra que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Tiago 3, versículo 2. Não há qualquer dúvida que o controle sobre a língua revela a nossa maturidade espiritual e a nossa semelhança com Cristo. Então, pessoal, pessoa que fica falando muito, pessoas que, sabe, não fica quieto no seu canto, não tem aquela solitude, está desorientada, precisa entrar nessa solitude. Então, precisa refrear a língua, fala pelos cotovelos. Então, precisa refrear. Não tem ainda a prática da espiritual. Não tem. Entende? Por isso que fique mais quieto. Fique quieto. Fale no momento essencial que precisa se falar. Quem fica falando pelos cotovelos não tem. O Espírito de Deus não está. Não pode agir. O Espírito até quer falar com ela, mas ela está tão galera, né? Está falando pelos cotovelos que não vai ouvir a mensagem da espiritualidade. Entende? Então, essa é também um sinal de solitude, né? Aí ele fala, o que devemos lembrar, porém, é que manter a solitude por pequeno intervalo de tempo pode nos ajudar a controlar a língua em um período mais intenso. Então, um período que, às vezes, está em confusão, você tem que ficar em silêncio. Né? As pessoas, da nossa de festa, as pessoas de tarde falam pelos cotovelos. Então, você tem que ficar em silêncio esse momento seu. Né? Isso vai ajudar. Aí, será que a Bíblia fala sobre essa solitude espiritual, pessoal? É claro que fala, né, pessoal? Então, você deu para entender que a solitude não é uma coisa mal, pessoal. É uma coisa positiva. Por mais que a pessoa fique num canto, sozinha lá, não fale com ninguém, ela faz aquele retirozinho, né? Não é mal. Agora, solidão é diferente. Ela pode estar até no meio das pessoas, mas ela está com o sentimento de que está se sentindo vazio. Está sentindo vazio, sentindo só, sabe? Isso é solidão. Solitude é outra coisa, tá? Aí que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, né? Ele fala Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Então, você via Jesus o quê? Ele saiu da casa porque deve ter muita gente, né? Confusão. Então, de madrugada, ele, de cedo, né? Levantou, foi lá pro monte, para um lugar deserto, e lá ficou lá na solitude, meditando, orando. Então, lá Deus estava falando com ele. A gente precisa fazer isso, pessoal. Porque senão você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai ter como equilibrar as coisas que acontecem. Entende? Aí Marcos 6:31 foi aquele versículo lá, não foi? Que Jesus, havia ali tanta gente chegando e saiu, que Jesus, os apóstolos, não tinha tempo nem para comer. Então, não tinha tempo nem para se alimentar. Então, ele disse, venha, vamos sozinhos para um lugar deserto e descansamos um pouco. Então, você, quando a vez estiver na multidão, né? Porque vai ter momento, pessoal, não tem jeito. Vai ter ali aquele pessoal, aquela agonia, aí você vai ter que se retirar, o descanso,
e fazer a sua solitude lá. Momento de reflexão, de, de oração, de meditação, sabe? Porque aquilo ali é um louvor a Deus. Você viu que o silêncio é um louvor a Deus, pessoal. Entende? Aí o que fala mais aqui é Mateus 17, capítulo 1, versículo 2. Foi aquele que ele levou os três, né? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Foi isso mesmo. Eu acertei que eu falei lá. Ele tirou, chamou esses três, né? O irmão de Tiago, e levou em particular ao alto monte, aonde ele se transfigurou diante deles. Então, ele se transformou em um ser de luz, que é a transmutação ali, né? Aconteceu a transfiguração, a transmutação que aconteceu ali nele. Então, ele chamou esses três. Eu acertei o nome, né? Pedro, Tiago e João. Não vou, eu não tinha lembrado na hora, mas agora lendo eu lembrei. Aí, versículo 2, ali ele foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol e a sua roupa se tornaram branca como a luz. Então, a roupa dele se transformou como luz, tudo se transformou como luz. E a face dele brilhava como o sol. Nossa, pessoal. Se você vê uma imagem dessa, hein, eu acho que você sai correndo, não? Jesus transfigurar ali na frente. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece. Então, é Mateus 26, 36. O que é que ele fala? Jesus foi com seus discípulos para o lugar de Getsêmani e disse: senta-te aqui, vamos ali orar. 37. Logo levando consigo Pedro, filho de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. 38. Disse então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiai comigo. Então, pessoal, ele saiu ali e com Pedro, né? Estava lá. Ele sentiu o sentimento que Jesus estava sentindo. Porque era um momento que ele estava no Getsemane, né? Estava orando, pedindo a Deus para livrar ele da cruz, né? Livrar ele daquele... Então, quando ele chegou, chamou o discípulo para ir com ele, aí sente aqui e enquanto eu vou ali orar. Enquanto ele estava orando, Pedro sentiu uma angústia. Então ele estava sentindo o que Jesus estava sentindo. Entende? O sentimento foi passado para Pedro. Aí ele disse então, a minha alma, Jesus falou, está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então ele estava sentindo triste ali. Fique aqui e vigiai comigo. Me ajude. Como é que se diz? Eu não estou bem, né? Então, até o Jesus ali disse que estava sentindo uma tristeza profunda, né? E aí ele chamou o rapaz, fica aqui comigo, vigiai. Mas os discípulos depois dormiram. Ele ficou sozinho lá, chorou, aconteceu tudo aquilo, né, pessoal? Tem que praticar essa solitude. Aí, Romanos 11, 33 a 36. Como são grande a riqueza de Deus, como são profunda o seu conhecimento e sabedoria, que pode aplicar a sua decisão. Quem pode entender o Supremo? Como diz a Escritura, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Quem já lhe alguma coisa lhe Deus para receber algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo que existe por meio dele e para ele.
Glória a Deus para sempre. Amém. Então, pessoal, tudo vem dele. Então, como é que a solitude vai ajudar você a buscar o conhecimento profundo? Foi o que ele falou lá, né? Essa solitude para você buscar o conhecimento profundo, para você crescer. Porque quem é que vai ter a mente do Senhor? Quem é que vai entender as escrituras sagradas? Então, pessoal, por isso que meus vídeos aqui é tudo intuição. Entende? Vocês ficam admirados a ver quando vem um versículo que você via na sua igreja eu falar de uma forma diferente. Foi a espiritualidade que me intuiu. Entende? E é nessa trabalho de solitude, de meditação. Eu fico meditando, eu fico, sabe? Para que a espiritualidade possa fazer isso. Por isso que esse trabalho não é meu, pessoal. Por isso que eu falei, quando eu deixar o Pix aí você me ajudar, você está ajudando a obra de Deus. Não é a minha. Né? Porque talvez eu possa desencarnar, outros vão continuar aí. É isso, pessoal. Entende? Mas enquanto estamos aqui, estamos fazendo a obra. Estamos entendendo como é que funciona o jogo aqui dessa Matrix. É isso. Aí ele fala, Lucas 1:20. Agora foi aquele versículo que o profeta Zacarias, né, ficou mudo, né? Ficaram mudo, mas nada puderam falar até o dia que isso aconteceu. Porém, não acreditou na minha palavra que se cumpriram no tempo oportuno. Aí ele fala, Tiago... João 16:33. O que é que fala aqui? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, pessoal, a gente vai ter em paz com a conexão com esse Cristo interior. Essa paz interior. O mundo vai ficar em aflição, pessoal. No mundo tereis aflições. Se você fica no mundo aí, vai ter aflições. O mundo está tendo aflições. Mas mesmo você tendo aflições, se você está conectado com Cristo, você vai ter paz. Então, a solitude espiritual você vai estar experimentando. Entende? Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, eu o fortalecerei e ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, pessoal, Deus vai estar com você nesse momento. Nesse momento de solitude, é o momento que Deus vai estar presente com você. É que você vai para o deserto e é o momento que você Deus vai estar presente. Foi o que aconteceu com o povo lá, israelita. Eles foram levados para o deserto, não foi, pessoal? Mas Deus se fez presente lá no deserto. É isso que Deus quer provar, que Ele está ali com você. Entende? E foi, alguns daqueles povos não entenderam, eles pereceram no deserto. Entende, pessoal? A ilusão do que acontece, mas isso agora acontece espiritualmente, isso acontece na nossa consciência, espiritualmente. Entende? Aí o que a Bíblia fala mais Mateus 28:20. Ensinando a obedecer tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, ele vai estar com os discípulos, ele tinha falado para os discípulos que vai estar até o final dos tempos.
Aí, o que é que ele fala lá? Ele falou em João 14, 16 ao 18. Eu pedirei ao Pai e ele vos dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem conhece. Mas vós conheceis, pois ele vive com vós, está em vocês. Não o deixará órfão, voltarei para vós. Então, essa foi a promessa de Cristo, é por isso que ele falou: obedeça tudo que eu ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, ele vai estar, pessoal. Cristo está? Está aqui. Tá. O Espírito de Deus está? Tá, pessoal. Enquanto os tempos não se findar, a espiritualidade está trabalhando até esse final dos tempos. Entende? É por isso que eu vi um dizer que não, aquele só foi para o tempo dos apóstolos. Diga, foi para o tempo dos apóstolos, né? Então hoje não tem mais Espírito Santo. Agora eu pergunto, tem Espírito Santo, pessoal? Você entende, pessoal? A gente tem que entender a Bíblia espiritualmente, porque essas pessoas ficam falando, só foi só aquele tempo, só até o tempo dos apóstolos, né? O final daqueles tempos era o tempo que mudou dos apóstolos, né? Então, acabou o Espírito Santo. A promessa acabou. Não tem. Hoje tem Espírito Santo usando aí, eu tenho ou não tenho? Você entende, pessoal? Você entende que a gente precisa entender a Bíblia? Porque Cristo falou lá em João, como é que se diz? Eu pedirei ao Pai, Cristo falando, e ele dará a vós outro conselheiro, que vai dar conselho, vai ajudar você na caminhada, para estar com vocês para sempre, para sempre. O Espírito da Verdade. Será que ainda existe Espírito da Verdade até hoje ou só foi no tempo dos apóstolos? Hein, pessoal? Você entende que essas pessoas ficam falando coisa aí que não sabe, quer pegar, ler como é pelo ego. Se quando você vai pelo ego, já era, meu amigo. Você caiu, tropeçou na própria pedra, tá? Aí ele fala, o mundo não pode ver, não pode recebê-lo, porque não vê e nem conhece. Então, é um espírito que ninguém vê e nem conhece, mas vocês conhecem, porque ele vive com vocês, está com vocês, e não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Entende? Então, Cristo está, Espírito Santo está conosco, está. Aquele que está desperto vai perceber essa conexão. Ele vai querer se conectar com esse Espírito e com esse Cristo. Entende, pessoal? Você entende agora? Aí fica um monte falando bobagem, aí não sabe, tá? Porque eu sou estudioso, eu usei a hermenêutica, aí tá se atrapalhando, porque ele diz que se findou ali no tempo dos apóstolos, o Espírito. Então ninguém não tem Espírito Santo mais. Será que tem, pessoal? Entende? Porque eles nem vê e nem conhecem, não sente. Entende? Tem que despertar para sentir a presença do Espírito e de Cristo na vida dele. Entende? Aí ele fala, Lamentações 3, versículo 28. Que esse período de provação seja vivido em solitude e em silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão
sobre cada pessoa. Então, pessoal, mas não é mal, não. Não é para o seu mal, é para o seu crescimento espiritual, para você deixar de ser criança. Então, Lamentações fala isso, ó. Capítulo 3, versículo 28. Que esse período de provação, então, de solitude, né? De isolamento, seja vivido em solitude e em silêncio. Então, você tem que estar ali em solitude e em silêncio, porque isso é uma adoração a Deus. Afinal, ele fala, foi Deus que determinou. Então, se você despertou, pessoal, vai ser determinado por Deus que você tenha esse retiro espiritual, né? Essa solitude. Você vai buscar um cantinho aí, seja no seu quarto, igual a mim, né? Fico mais no quarto, né? De vez em quando que eu saio, mas eu sempre estou aqui no meu cantinho, entende? Porque foi Deus mesmo que fez isso. Sobre cada pessoa que ele despertou. Entende, pessoal? Você entendeu a diferença, o que é solitude espiritual? Por que é diferente da solidão a solitude? Você entendeu agora? Depois dessa destrinchada toda, ou eu tenho que gravar outro vídeo de novo? Entende, pessoal? Eu fico aqui sozinho, mas eu fico aqui na minha alegria. Nossa, eu fico tão bem quando estou assim tão só, né? Às vezes, quando eu saio para rua, é que me dá uma agitaçãozinha, mas depois eu volto para o meu cantinho aqui, começo a meditar, começo até a assistir meus vídeos, começo a estudar alguns temas da Bíblia, sabe? E aí eu fico de novo tranquilo. O seu energia se estabilizou, né, pessoal? Você acostuma. Eu estou acostumado, né? Eu vejo a hora de ter uma companheira, eu não sei, ela vai ter que entender essa coisa. Por isso que tem que ser uma companheira que compreenda essas coisas espirituais. Porque senão, for uma companheira que não está conectada, ela não vai entender isso. Só fica aí quieto aí no canto, vai ser usada até para me perturbar aquela mulher, né? Para tirar a minha solitude, né? Entende, pessoal? Vai ser uma distração para você, essa mulher, entende? Mas graças a Deus, pessoal, até aqui a espiritualidade tem nos usado, né? Não tenha medo, pessoal. A solitude não é você vai ficar na solidão. Você não está só, né? Você está bem acompanhado pela espiritualidade, né? E solidão é diferente, é quando você sente algo negativo. Por mais que você esteja rodeado de muita gente, mas você está com esse sentimento, então, isso é solidão, não é solitude. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês a sua paciência. Vou deixar aí, pessoal, meu Pix aí a vocês. Vocês fazem parte dessa obra. Eu não estou sozinho, vocês fazem parte. Então, precisa ajudar, pessoal. Né? O que eu tenho em mão, eu estou fazendo. A espiritualidade sabe disso, né? Então, se você faz parte, está se alimentando disso, você tem que contribuir, porque você faz parte dessa obra, né? E não é minha. Não pense, vou ajudar a Samanta. Não, não, não. Você está ajudando o trabalho da espiritualidade. É isso que você tem que entender. Entende? A instante alguém aqui vê que porque contribuiu aí, vem querer me obrigar. Não tem nada obrigado. É o que as pessoas, os outros já fazem, né? Eles fazem para vocês. Pega lá, vocês já pagam a ele a entrada, né? Já paga a entrada e eles vão fazer para vocês. Ele é obrigado.
Porque se eles não fazerem para vocês, eles vão ter que devolver o dinheiro. Não é assim? Foi isso que aconteceu numa pregação. O cara fez aí também um negócio assim. Aí não teve, porque ele não estava passando bem. Aí mandou devolver o dinheiro das pessoas. É isso que eu ia fazer. Aqui não tem esse negócio de devolver. Você está contribuindo para a espiritualidade mesmo. Deixando bem claro isso aqui, né, pessoal? Vocês entenderam de que tudo aqui é da espiritualidade, nada é nosso, né? E graças a Deus, agradecer a vocês, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade quiser. Tchau!